Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 26 de setembro de 2022, são 19 horas. Pesquisa IPEC. Lula oscila e mantém chance de vitória em primeiro turno. Bolsonaro tem 31. A pesquisa IPEC, realizada com entrevistas pessoais contratadas pela Globo e divulgada hoje, aponta que Lula tem 48% das intenções de voto, com possibilidade de vitória em primeiro turno. Bolsonaro tem 17 pontos, com isso a diferença para Bolsonaro é de 17 pontos, que o Bolsonaro aparece com 31%. O Lula oscilou positivamente na margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí você tem a pesquisa que aponta que o Lula tem 52% dos votos válidos. E por conta da margem de erro, ele pode ter de 50 a 54. Em seguida aparecem Ciro, que caiu para 6, de 7 para 6, Simone Tebet continua com 5, Soraya Tronic e candidato do Novo Felipe Dávila ficam com 1% cada um, com mais 13, com mais 11 de Ciro e Tebet, são 13 pontos percentuais, com 31 de Bolsonaro, são 44. O Lula tem 4 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro e a soma de todos os outros candidatos. E com isso ele vence no primeiro turno, mas a tendência é que ao longo desta semana, esse que já é efeito do voto útil continue beneficiando o Lula, e a previsão que se faz aqui no Blog da Cidadania é que ele já tem estrutura para vencer em primeiro turno. E no IPEC o Lula vai a 48% e Bolsonaro segue com 31%, como foi informado. Também o Ministério da Defesa pede mais prazo ao TCU e pode responder sobre checagem paralela 2 dias antes da eleição. Militares fizeram solicitação para enviar dados sobre conferência de boletins de urna até sexta-feira. O Ministério da Defesa pediu ao TCU mais prazo para responder aos questionamentos sobre os critérios e objetivo da checagem paralela da contagem de votos que os militares pretendem fazer no dia da eleição. O tribunal enviou uma série de perguntas à pasta na última quarta-feira e deu 5 dias corridos para a resposta, cujo limite seria nesta segunda-feira. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, justificou ao ministro Bruno Dantas, relator da auditoria do TCU no processo eleitoral, que o período dado pela Corte de Contas englobava o final de semana. Agora, os militares têm até sexta-feira para dizer se farão de fato checagem dos boletins de urna, que critérios serão usados e por que eles querem fazer tudo isso. Em síntese, o TCU quer saber se os militares vão simplesmente comparar os boletins de urna físicos com os resultados divulgados pelo TSE ou se pretendem estimar pela amostra de 385 boletins o resultado final da eleição. O Tribunal de Contas também busca entender se os militares escolherão as urnas a serem analisadas ou farão um sorteio. O pedido do TCU gerou desconforto entre os militares. Segundo relatos, os comandantes das Forças Armadas se reuniram na última quinta-feira e demonstraram ao ministro da Defesa insatisfação com os questionamentos, que são muito pertinentes. E Lula chama Ciro de mentiroso e diz que ele vai resolver a eleição no primeiro turno. E o fato é esse, finalmente o Lula reagiu, porque está insuportável o ex-presidente ficar recebendo agressões do Ciro todo dia e não reage. Ainda bem que ele reagiu. E a polícia investiga o assassinato no Ceará após possível discussão política. O fato é que a Polícia Civil procura um homem de 59 anos que está foragido desde sábado, suspeito de matar outro após discussão em um bar em Cascavel, a 65 km de Fortaleza. Segundo a polícia, testemunhas relataram que a morte foi motivada por uma discussão política sobre votação para a presidência da República. O caseiro Antônio Carlos Silva de Lima, de 39 anos, não tinha antecedentes criminais e recebeu uma facada na barriga. Ele foi socorrido, mas morreu durante o atendimento médico.
O nome do suspeito pelo assassinato não foi divulgado. Ele tem passagem pela polícia por lesão corporal. Esse é o bolsonarismo. E Lula diz que o Ciro mente, mas é mais importante do que tem feito na campanha. O ex-presidente Lula afirmou que o presidenciável Ciro Gomes tem mentido sobre ele desde o começo da campanha. Voltou a dizer que o pedetista tem surtado e disse que uma eventual conversa sobre o segundo turno será com o PDT. O Lula não vai querer conversa com o Ciro no segundo turno e nem vai pedir o apoio dele. Ele vai querer o apoio do partido do PDT. E é muito melhor que ele faz. Em novo episódio da crise na Polícia Federal, o delegado rebate a acusação de falta de planejamento na prisão de Milton Ribeiro. Pivô de uma crise interna na Polícia Federal, após acusar superiores de interferência na investigação do ex-ministro Milton Ribeiro, o delegado Bruno Calandrini decidiu rebater publicamente críticas que vem recebendo. É a ala bolsonarista da Polícia Federal que tenta enquadrar esse corajoso delegado que denunciou a armação para dificultar a investigação do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por roubalheira no MEC. E artistas reforçam a importância do voto útil para Lula no evento hoje no Anhembi, em São Paulo. É um mega evento cheio de artistas para pedir voto útil no ex-presidente. E aquele que pede voto útil foge do debate, diz Simone Tebet no Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, essa Simone Tebet, ela começou a soltar frases desconexas que não querem dizer nada. Na verdade, o voto útil é porque ele é útil mesmo, é para não jogar fora o voto nela e evitar a vitória do Bolsonaro vencendo no primeiro turno. Ela não quer saber disso, ela está preocupada com ela mesma, assim como o Ciro Gomes, e querem que o Brasil se dane. Mas, na verdade, o voto útil é útil, sim, para evitar que alguém sem chance nenhuma de vencer a eleição, como essa senhora, ajude o candidato que está numa posição de ameaçar a humanidade, não só o Brasil. E, por fim, Lula diz que Ciro colhe o que plantou e espera resolver a eleição no primeiro turno. E essa é a pura verdade, não é mesmo? Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, no Primeiras Notícias.